A primeira coisa que eu vou falar é a visualização guiada. Eu vou conceituar um pouco o que é para a gente entender. Veja, isso foi descoberto de forma muito forte, apesar de já ser feito por várias pessoas, né? E acabou sendo moldada, reconhecida e trazida muito à tona também com a PNL. O que acontece? Por exemplo, o que é a visualização guiada? Então, vou explicar o que é e depois vou embasar ela. É você visualizar através da sua mente o ideal que sua mente tem que fazer. Você imaginar tudo que vai fazer e aquilo dando certo, imaginar dando certo, imaginar como você fez e dá certo, se imaginar fazendo o correto, se imaginar acontecendo um determinado estímulo e você tendo o comportamento correto. Ou seja, você montar na sua mente o plano, você dá para o seu processo mental o caminho que ele deve percorrer, falar para ele qual é o plano, quais são as diretrizes que ele deve tomar durante uma determinada rotina, um determinado exercício. Então, por exemplo, a gente conhece várias histórias assim. Por exemplo, o Senna, antes de uma corrida, ele ia na pista e ele fazia o trajeto inteiro a pé na pista. Por quê? Porque ele ficava mentalizando, ele dava as informações para a mente dele e ele mesmo ia reconhecendo o que ele tinha que fazer em cada lugar e já montando na mente dele o plano do que ele ia fazer. Então ele imaginava, bom, aqui eu começo a desacelerar, eu diminuo uma marcha, exatamente nesse momento eu aumento a marcha e eu vou até ali. E aí ele montava todo o processo ideal e ele também traçava um plano B, né? Pô, mas e se nessa curva aqui eu estiver fazendo uma ultrapassagem? O que eu posso fazer? Bom, então eu tenho que puxar muito para cá para depois eu conseguir jogar para lá. Então ele reconhecia, não só reconhecer o plano que ele deve fazer, mas também mandar informação para o cérebro. Porque se o nosso cérebro é uma máquina que muitas vezes está no automático, que tem comportamentos condicionados, a gente começa a criar um condicionamento novo, a gente começa a dar as diretrizes que a gente quer com que o nosso cérebro adote o que é necessário e faça na hora, e já tenha um plano B para os momentos, e já tenha uma sensação, e já tenha a consequência emocional perante um estímulo, e por aí vai. Então veja, muitos estudaram já o que é que garante com que algumas pessoas tenham alta performance, ou seja, qual é a receita de quem tem uma alta performance, ou de quem tem um resultado muito bom em alguma coisa que é muito difícil. E estudaram vários casos, várias pessoas, tem casos famosos desse, e identificaram que uma das receitas, uma das coisas que realmente é muito utilizado pelas pessoas que têm ótimos resultados em situações difíceis é essa questão da visualização guiada, tá? Então a pessoa, por exemplo, um cara que é atleta olímpico, ele tem uma atividade difícil ali, ele se imagina fazendo exatamente, ele imagina várias vezes ele fazendo exatamente aquilo. Então, por exemplo, salto com vara, o cara tem que vir correndo, o passo dele tem que ser exato desde lá de trás, ele tem que colocar a vara exatamente naquele lugar tal, a movimentação dele quando ele começar a subir tem que ser tal. E aí ele fica imaginando aquilo na mente dele várias vezes, para que a mente dele consiga, na hora de executar, execute correto e que ela saiba o que tem que fazer, para na hora que ele for fazer automaticamente, que é tudo, tem a pressão do lugar, tem a pressão das pessoas olhando, tem a pressão do tempo, tem a pressão de você estar lutando com um incentivo ali, que por exemplo a medalha. Toda essa questão vai fazer com que o cérebro dele fique muito mais no automático, que dificulte a capacidade de raciocínio, que dificulte ter uma calma, uma presença ali para pensar em tudo. Ou seja, ele tem que reforçar na mente dele as questões que levam, que fazem com que o cérebro dele seja capaz de atuar sozinho, fazendo o que é correto. E isso é uma coisa que a gente pode usar muito a nosso favor no mercado financeiro, tá? Então o que acontece? E quando eu falo imaginar o que é o ideal, não é você, por exemplo, imaginar que se abre a operação, o mercado foi a favor, pegou no ganho. Aí se abre outra operação, o mercado foi a favor, pegou no ganho. Não é isso, porque não é você que garante, né, que o mercado vai bater no seu ganho. É você imaginar exatamente o que você tem que fazer. Então o que você tem que fazer? Bom, eu vou sentar na frente do gráfico, eu vou ter que esperar o gráfico aparecer a minha condição, então eu vou me imaginar vendo o gráfico andar para cima e para baixo, e eu ali calmo, tranquilo, sereno, numa condição muito boa, esperando o momento correto. Aí de repente o mercado chega no lugar que deveria chegar, apareceu as condições que determinam a minha entrada, eu vou clicar, eu vou colocar o stop no lugar certo, eu vou colocar meu ganho, vou fazer todo o cálculo necessário, coloco também meu take profit no lugar certo.
e aí eu vou observar calmamente o mercado, vou me sentir bem. Mesmo o mercado, aí você, por exemplo, você pode pensar que o mercado está vindo contra, você está tranquilo, você está sem problema ali, não está exaltado, você não está se sentindo mal. Aí pegou no stop, de novo, você está tranquilo, e aí você reseta a mente perante aquele último estímulo que, por exemplo, você comprou, você acreditou na compra. Aí você se imagina que você não está mais viciado na compra, sua mente está zerada e você está interpretando novamente o que o mercado está te dizendo. Ou então o mercado, depois você monta outro cenário, o mercado foi a favor, está andando a favor, eu estou me sentindo calmo, eu não vou me sentir apressado a ponto de sair mais cedo, eu não vou me sentir eufórico, eu não vou aumentar o meu alvo e por aí vai. Então você vai colocar todos os parâmetros que você quer que o seu cérebro siga, tá? Nessa parte de visualização guiada é importante lembrar e entender também e fazer também a dinâmica do seguinte. Eu vou resumir bastante aqui, espero ter de repente uma outra condição de falar melhor sobre isso, mas o nosso cérebro ele é condicionado a ter um estímulo e ter uma sensação, uma emoção perante aquele estímulo. Então, por exemplo, quando você toma um stop, você tem uma sensação perante ele, uma reação. Quando você toma 3 stops, você tem outra reação. Ou se, por exemplo, você ficou 3 horas observando o gráfico, aí apareceu a oportunidade boa, você abriu a operação, naquele mesmo instante o mercado veio contra e pegou no seu stop. Aí você fica com muita raiva numa condição dessa. Ou seja, existe um estímulo externo, uma vivência do cenário, do ambiente, e isso está ligado diretamente com uma determinada reação, com uma determinada emoção que você vai sentir. Nessa visualização guiada você consegue dar novos caminhos para o seu cérebro, novas possibilidades, você consegue imprimir novas emoções em determinados estímulos. Então, por exemplo, quando você toma 3 por exemplo, o cara fala, pô, eu tenho muita dificuldade quando eu tomo 3 stops, eu fico puto, não sei o que. Tá, o que você quer sentir quando você toma 3 stops? Bom, eu quero me sentir calmo e frio para eu ver se eu fiz coisa errada. Não é que assim, você vai tomar stop e vai se sentir bem e você vai rasgar dinheiro e queimar dinheiro, não. Mas você vai da forma mais inteligente saber atuar naquele momento. Foi erro de execução? Foi simplesmente, realmente, você fez tudo direito, porém o mercado pegou 3 vezes no seu stop? Isso pode acontecer. Se foi erro de execução, o que você tem que fazer para reparar aquilo? Coloca no diário, vamos buscar uma forma inteligente. Então, você identificar qual é a emoção correta, qual é o estado mental correto que você quer ter perante aquele estímulo. E aí você consegue imprimir isso. Como? Você vivenciando o estímulo através da sua imaginação, porque como eu falei um tempo atrás, o nosso cérebro não sabe diferenciar se você está vivendo uma situação de verdade ou se você está imaginando ela. Quanto mais você imaginar, quanto mais detalhe você colocar, quanto mais real for para o seu cérebro, mais ele vai conseguir acreditar e isso vai funcionar. Então você imagina que você está ali na frente da tela, que você vê a sua mesa que você opera, de repente a xícara que você deixa, você sente a mão no mouse, o geladinho do mouse, você sente a cadeira, você encostado as costas na cadeira, você criou realmente no seu cérebro aquela situação. E aí o mercado vem contra, pega o seu terceiro stop e você vê ali as 3 operações que você perdeu dinheiro, ou seja, você criou todo o estímulo, toda a experiência. E aí você imprime, quando você vai começar a se sentir mal, se você conseguiu realmente montar essa imagem mental, o seu cérebro já começa a trazer a reação que ele está acostumado. Mas nesse momento você imprime com muita força também alguma sensação que você quer. Qual a sensação que você quer sentir? Ah, eu quero sentir confiança no meu operacional, que eu sei que ele é matematicamente positivo. Tá, e quando que você sentiu muita confiança? Você já tem que ter essa sensação de confiança numa caixinha ou uma sensação de confiança perto de você. Aí quando você imaginou bastante aquela sensação, vivenciou aquela realidade, você vai e traz essa sensação, você traz esse estado mental. E aí o seu cérebro começa a criar esse caminho neural. Isso é biológico mesmo, isso é neurológico, né? O cérebro vai associar um estímulo que acende determinada área do cérebro e depois ele vai criar uma sinapse, ou seja, uma ligação neural com um determinado sentimento, com uma determinada liberação hormonal. Se você consegue fazer isso no seu cérebro, isso é tipo um choque de estado, né? Você está dando uma experiência para ele, um estímulo que ele normalmente está acostumado a ter uma reação tal, porém você imprime uma nova reação. Então, pelo menos, ele vai ter uma nova possibilidade.
Ele pode sentir aquilo que ele já sentia ou ele pode sentir isso novo, tá? Se você for reforçando muito isso, você consegue criar uma nova realidade no seu cérebro. Você vai criar esse caminho neural, você vai fortificar ele e assim que ele tiver um estímulo, ele vai ter essa reação. O nosso cérebro funciona com reações perante estímulos. Isso é uma programação do cérebro. Então, se você conseguir determinar qual reação você quer perante um estímulo, você consegue controlar muita coisa. E uma forma que você consegue controlar isso, a reação perante um estímulo, é dessa forma que eu falei. Imaginando o mais real possível uma vivência que é um estímulo e imprimindo essa emoção. Quanto mais forte você sentir a emoção, mais o cérebro vai associar uma coisa com a outra. Então, uma coisa que eu falo para fazer, muita gente fala que é muito importante fazer, mas, por exemplo, antes de operar, melhor do que seria a meditação, de repente, caso para caso. Agora, para todo trader é muito importante você ter a prática da visualização. Reforçar para sua mente o que você quer que ela faça e como que vai acontecer. Se aparecer um cenário A, o que você vai fazer? Se aparecer o cenário B, o que você quer fazer? O que você quer que sua mente faça em cada situação? E também essa questão de imprimir novas reações para determinados estímulos, tá? Se você colocar isso em prática na sua vida, você vai ter uma facilidade mental muito grande para conseguir ter os comportamentos necessários.